Olá a todos, cá estamos para mais uma entrevista rumo às eleições legislativas de 10 de março. A Viana TV está a apresentar os candidatos com assento parlamentar à Assembleia da República, naturalmente, e hoje finalizamos um ciclo de entrevistas com os cabeças de lista e vamos falar hoje com a cabeça de lista do PAN, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, que tem como cabeça de lista Isabel Rhodes. Muito obrigado, Isabel, pela disponibilidade em estar connosco aqui na Viana TV. Antes de mais, e para que as pessoas conheçam a Isabel, quem realmente é a Isabel? Sabemos que é uma professora que vive há cerca de 30 anos no Alto Minho, mais precisamente em Arcos de Valdevez. A Isabel, que é natural de Santarém e que está no distrito de Viana do Castelo já há cerca de 3 décadas. Mas conta-nos então quem é a Isabel Rhodes. Ok, então obrigada pela entrevista. Eu sou professora de Educação Física, vim realmente há 30 anos para Arcos de Valdevez porque é um território que eu gosto muito, tem o único parque nacional do país, portanto eu gosto muito de natureza, de paisagens, de animais, pessoas, então eu já estava efetiva em Santarém, mas eu própria quis vir para Arcos de Valdevez. Eu tenho uma bisavó que era de Arcos de Valdevez, portanto eu tenho uma costela arcoense. Essa bisavó veio dos Arcos para Santarém, para Rio Maior. Até é uma história engraçada porque o pai casou novamente, ela ficou órfã de mãe, ela não gostava da madrasta, então fugiu de casa, apanhou a diligência, há mais de 100 anos não havia carros, e foi parar a Rio Maior. Então, agora eu voltei às origens, porque no Ribatejo há aquela coisa de estouradas, as tauromaquias, marialvismo, aquela coisa que eu não gosto muito, e que aqui não existe, porque a Viana até foi o primeiro município a declarar-se anti-tourada, deixou de haver touradas em Viana do Castelo, agora a Praça de Touros é para cultura e desporto, foi um projeto bom que a Câmara fez. E, portanto, eu aqui sinto-me mais à vontade, gosto mesmo de morar aqui, gosto das pessoas, são alegres, são unidas, e é um território que é urgente preservar porque tem ainda muita natureza. Por exemplo, quando foi a Serra d'Arga, que as pessoas se uniram por causa do lítio, houve essa questão. E, portanto, eu sinto-me bem aqui, estou numa escola, estive em Arcos de Valdevez, agora o grupamento tem mais 2 escolas, estão em Sabarim, que é uma escola mais pequenina onde passa a ecovia do Vez que vai para Sestelo. Portanto, por trás da escola passa a ecovia, tem o Rio Vez. Como eu sou professora de Educação Física, podemos fazer caminhadas na ecovia com os alunos, podemos fazer canoagem também no rio. Tem um projeto que é o Manto Verde, nessa escola, que eu participo e que faço agricultura biológica com os alunos na própria escola, compostagem. Também já fazia na outra escola, que era o Clube Vida Verde. E, portanto, gosto de aqui estar e gosto daquilo que faço, e é mesmo um território ótimo para qualquer pessoa estar, e adoro estar aqui. Exato. A Isabel, que estava efetiva em Santarém, como professora a dar aulas, mas este bichinho, para além de ter também aqui uma componente familiar, a natureza e o Parque Natural da Peneda Gerês foi que trouxe a Isabel realmente para o Alto Minho? Sim, foi porque eu tinha estado no Gerês quando estive a tirar o curso, já há mais anos, e gostei imenso daquela paisagem, daquela zona, e fiquei sempre com aquele bichinho de um dia vir para cá. E como realmente até já tinha um ano passado, que era de cá, portanto tenho aí primos afastados, que é Rodrigo Escudeço, e pronto, e assim tive essa oportunidade, vim. Exato. Foi fácil deixar a sua vida, que já estava praticamente sediada na sua terra natal, e vir para uma terra totalmente desconhecida? Não foi muito difícil. Mais complicado é porque eu tenho muitos filhos. Eu tenho 6 filhos, tenho 2 netos atualmente. Tinha 3 filhos do primeiro casamento, depois divorciei-me e depois mais outros 3. Portanto, quando eu vim já tinha 4. 2 já nasceram aqui, já são
do Alto Minho, já são arcoenses neste caso, nasceram em Viana do Castelo, no hospital, não é? Mas são arcoenses. E até para a criação dos filhos é um território muito melhor, é muito... Para as crianças é muito melhor, ali não é cidade, onde eu moro é uma vila, e é tudo perto umas coisas das outras, para ir à escola, para vir, para brincarem, para caminharem na natureza, é muito melhor até do que numa grande cidade, não é? Santarém não é uma grande cidade, pronto, mas eu não morava mesmo em Santarém, era nos arredores, perto da escola agrária. Mas não, adaptei-me bem e eles também. Exato. Isabel, ficamos a conhecer um pouco melhor quem é Isabel Rhodes, professora de Educação Física, viver há muitos anos já em Arcos do Alvez, há cerca de 30, natural de Santarém, e esta aventura na política, no PAN. Como é que surgiu isto? É assim, antes de haver PAN, já eu era PAN, pensando bem. Já andava de bicicleta, ia de bicicleta para a escola, da escola às compras de bicicleta, sempre andei de bicicleta, que é uma das causas do PAN, da mobilidade suave, não é? Os alunos até pensavam que eu não tinha carta nem carro, porque quando eu mudei para a escola de Sabadim, que é mais longe, só vou às vezes de bicicleta, agora até tenho uma bicicleta elétrica, mas quando entro muito cedo e tenho outras coisas para fazer, tenho que ir de carro, que é mais rápido, não é? Então, primeira vez, professora, quem é esse carro? É meu. A professora tem carta? Tenho. Porque eles pensavam, a professora, coitada, não tem carro, anda de bicicleta. Agora já veem que não é por isso, que realmente faz bem andar de bicicleta, já tem essa mentalidade. Mas, portanto, eu já andava de bicicleta, já estava dos animais, já fazia caminhadas na natureza, já fazia a reciclagem, já depois fui fazer na escola agricultura biológica. Portanto, já tinha esses princípios, mesmo antes de haver o partido. Primeiro era o Partido pelos Animais, não é? Que quando surgiu. Antes disso, portanto, eu nunca fui filiada em mais nenhum partido. Antes disso, fui subscritora do Partido da Terra. Pensei que era parecido com aquilo que é o PAN. Fiquei desiludida um pouco. Quando era o arquiteto paisagista Ribeiro Teles, que ele fez, aí eu concordava, que fez a reserva agrícola, quando dividiu o país, fez a reserva agrícola nacional, a reserva ecológica, que agora às vezes é ultrapassado, as câmaras não só, o governo dizem, olha, isto é um de interesse público, milhões, vamos para cima da reserva agrícola, da reserva ecológica, como é, por exemplo, aquele hotel no pleno parque que fizeram. Depois ficou embargado e ficou lá aquele mamarracho no meio do parque que foi autorizado, mas que, portanto, é passado um bocado por cima disso. Portanto, essa parte do Partido da Terra eu concordava, mas depois eles não têm aquela visão global das pessoas, animais e a natureza. Têm uma visão de explorar a natureza, não até ao ponto de ruptura, não é? Um pouco de sustentabilidade, mas não têm aquela visão que tem o PAN nestes 3 eixos, que é cuidar das pessoas, defender os animais e proteger a natureza. Esses são os 3 eixos do PAN. Por isso se chama Pessoas, Animais, Natureza. Quando começou, era mais para a defesa dos animais, antes chamava-se Partido pelos Animais, porque era urgente que os animais passassem a ter um estatuto jurídico próprio, porque antigamente, antes de haver o PAN e o Partido pelos Animais, os animais não estavam na agenda, no programa de nenhum partido, porque os partidos pensavam, os animais não votam, não queremos saber. Esqueceram-se que as pessoas que têm animais, não é, também votam, e os amigos dessas pessoas também. Eles agora já começaram a ver que isso deve estar na agenda, põem na agenda, há muitos partidos que já têm a defesa dos animais e da natureza no seu programa, mas depois quando se vai votar, aí vê-se a diferença. Porque, por exemplo, foi proposta a criação de santuários em Portugal, em Espanha há, em França há, em vários países da Europa há, que é um sítio onde animais podem estar... podem recolher os animais, onde é necessário, até, por exemplo, os animais do circo, que foram retirados do circo, tiveram que ir para santuários fora de Portugal, porque aqui não havia. E os partidos foram contra a criação de santuários para animais, não sei porquê. Depois foi, por exemplo, o PAN queria a criação de coisa jurídica de ecocídio, um crime ambiental grave contra a natureza. Os partidos, a maioria, votou contra. As touradas, a maior parte dos partidos vota contra acabar com as touradas. Por aí fora, quer dizer, eles têm na agenda, mas depois na prática
vão contra esses princípios que puseram na sua agenda eleitoral. Pronto, é isso, é um bocado. O partido, quando começou, eu estava a dizer, desculpa, um bocado, quando foi o Partido pelos Animais, os animais na Constituição não, nas leis jurídicas eram considerados, iam para a categoria dos objetos, porque havia leis para as pessoas e leis para os objetos, não havia leis para os animais. Por exemplo, havia uma pessoa que torturava, matava, sofria maus tratos a um animal que era de outra pessoa, era como se partisse uma cadeira ou uma mesa, tinha que indemnizar essa pessoa do preço como se fosse um objeto do animal, mas não era criminalizado pelos maus tratos. A seguir podia maltratar, matar, torturar qualquer animal, que não havia problema nenhum. Neste caso, conseguiu-se haver um ordenamento jurídico só para os animais e depois fazer a lei dos maus tratos, da criminalização dos maus tratos a animais de companhia, só estão os de companhia, e que o PAN quer alargar a outros animais, está no programa eleitoral. Porque, por exemplo, se maltratar um cavalo, que as pessoas até têm estimação, geralmente até nem comem carne de cavalo, é quase como um animal de estimação, a maior parte das pessoas tem cavalo, não é? Mas é considerado um animal de pecuária, não é considerado um animal de companhia. Por exemplo, se maltratar um cavalo, bater, pô-lo a morrer de fome, à sede, preso num sítio qualquer, ou torturar, ou assim, não é criminalizado. Portanto, esta lei é especificamente para os animais de companhia. E, por exemplo, portanto, isso foi muito importante. Nesse momento, eram os animais que não tinham voz e que era preciso defender. Depois o PAN o Partido pelos Animais, foi evoluindo até chegar ao PAN, em que as pessoas também diziam, estou só a proteger os animais e não protegem as pessoas. Naquele momento era necessário porque eles não tinham voz. Agora já têm, portanto está abarcando tudo, as pessoas, animais e a natureza. Exato. E foi esse conjunto de situações que fizeram com que a Isabel se aproximasse do PAN? Sim, eu filiei-me no PAN desde quase o princípio. Sou só o filiado 269, acho. Portanto, não fui logo porque eu primeiro estive a ver o que é que o partido dizia, o que é que fazia e assim, e depois acabei por me filiar no PAN. Não tinha voz, não tinha ação ativa a nível do partido, era só filiada, não é? Neste momento, em Viana, era necessário uma lista, não é? Para as pessoas que gostam do PAN poderem votar, e o PAN de Viana não é constituído por muitas pessoas, não é? Há algumas pessoas, porque o sistema eleitoral não está muito bem feito. Por exemplo, não existem círculos de compensação como existe nos Açores, não é? E as pessoas pensam, vou votar no PAN aqui num distrito onde não vai eleger. São votos para o lixo, então vou votar noutro, maioritário. Porque Viana só elege 6 deputados, não é? Neste momento é 5. Perdemos um. Costuma ser 3 do PS, 3 do PSD, não é? Os partidos, mesmo com mais pessoas do que o PAN, geralmente não são eleitos pelo distrito, não é? Porque elege poucos deputados. Se houvesse um círculo de compensação como há nos Açores, aqueles votos que não chegaram a eleger um deputado, mas que estavam quase, iam reverter para o ciclo de compensação. Se as eleições a nível nacional tivessem esse ciclo de compensação, já poderia os votos a mais que todos juntos que não elegeram nenhum deputado, eleger mais um ou 2, ou o que fosse, através do ciclo de compensação. Porque o sistema eleitoral está feito pelos partidos maioritários, não é? Que não querem também perder votos para partidos minoritários. Aliás, antes do PAN existir, o Partido pelos Animais existir, há muitos anos que nenhum partido minoritário conseguia entrar na Assembleia, era sempre os partidos mais votados, não é? Tanto que quando o PAN entrou, eles nem sabiam, como o PAN dizia que não era esquerda, eles não sabiam até onde é que o haviam de sentar. Tiveram que fazer uma reunião para ver onde é que vamos sentar a deputado do PAN, porque eram os partidos de esquerda à esquerda, os partidos de direita à direita, e há sempre esta guerra entre esquerda e direita. O que o PAN diz é que o ambiente não é uma causa de esquerda nem de direita, é transversal, deve ser transversal a todos os partidos, não é? Tal como na escola a educação ambiental não é só das ciências ou da cidadania, deve ser transversal a todas as disciplinas. É isso que deve ser, e aqui é a mesma coisa. Se isso já existisse no programa dos outros partidos, imaginem, se já estivesse na agenda, antes do PAN existir, as causas ambientais e dos animais, nem sequer teria sido
importante haver esse partido. Ele existe exatamente porque essas causas não estavam na agenda, na política de nenhum partido. Exato, está a falar aqui numa situação importante. Nunca sabemos muito bem se o PAN é de direita ou de esquerda. Nunca se assumiu nem de direita nem de esquerda. Até já fez acordos tanto à esquerda como à direita, nomeadamente com António Costa na famosa Geringonça e na Madeira também do lado do PSD, até que acabou por derrubar, digamos assim, entre aspas, o governo na Madeira, na Ilha da Madeira. Afinal, o PAN é o quê? O PAN é um partido do centro progressista. Portanto, não se assume nessa velha dicotomia de esquerda e direita e lutarem uns contra os outros. O PAN é um partido de cooperação entre as várias forças políticas para passar as suas causas. Por isso, essas causas não são esquerda ou direita. A esquerda ou a direita não se vai apropriar do ambiente ou dos animais e dizer que eu é que sou amigo dos animais, eu é que faço as coisas para o ambiente, porque isso são causas transversais. Essa velha dicotomia já está um pouco ultrapassada. E por isso o PAN, para passar as suas causas, acha que os partidos devem sentar à mesa e conversarem uns com os outros e fazerem um entendimento acerca daquilo que querem, neste caso para os portugueses, não é? Porque há sempre essa coisa que os partidos fazem um programa para 4 anos, neste caso foi 2 anos, que foi abaixo do governo, não é? E só pensam no curto prazo e não no médio e longo prazo. E da maneira que nós temos agora o planeta, é preciso pensar no curto, no médio e no longo prazo. É preciso pensar no futuro. Se fizermos só medidas, tipo, pense rápido só no curto prazo, não é? Nós não estamos a pensar num futuro para o país. E depois é assim, vem um partido, nas câmaras às vezes é igual, vem a Câmara de Lisboa. A primeira coisa que fez o Carlos Moedas foi querer deitar abaixo as ciclovias que o outro tinha feito, não é? Começou a querer na Alameda Reis. A ciclovia, é assim, aquela ciclovia quando foi feita, houve contestações das pessoas, porque enquanto foi as obras, teve interrompido o trânsito e havia mais confusão, não é? Mas depois de estar feita, estava a funcionar bem. E ele, quando chegou ao poder, não é? Na Câmara, a primeira coisa, como sabia que tinha havido contestação, para ser mais popular, agora vou deitar abaixo o que o outro fez, vou deitar abaixo. Começou a destruir, a escavacar, a mandar deitar abaixo essa ciclovia. Algumas as pessoas depois protestaram e ele acabou por ter que deixar lá a ciclovia. Mas há muito essa coisa de eu sou contra aquele partido e agora vou fazer o contrário daquele que fez. E não há um entendimento. Vemos pelo novo aeroporto, há 50 anos que andamos nisto e não se entendem. E gastam dinheiro em estudos e equipas para estudar e não chegam a conclusão nenhuma e continuam na mesma. Portanto, os partidos maioritários deviam ter, eu acho que, não sou política, mas é o que eu acho, a minha opinião, e do PAN também, que deviam entenderem-se sobre matérias primárias para o país e que são necessário haver entendimento. Porque vem um que faz uma coisa, vem o outro que faz o contrário e depois tapam remendos e não pensam nas coisas a médio e a longo prazo, que é aquilo que eu acho que devia ser. O PAN tem propostas, tem muitas propostas, tem bastantes, 170 tal páginas o programa eleitoral, que é a agenda agora de agora até daqui a 4 anos. O que é que o PAN fez ao fazer esse programa, essa agenda? O PAN foi pegar na agenda anterior, não é? E foi verificar aquilo que já passou. O PAN foi dos partidos só com uma deputada que conseguiu mais, já toda a gente está farta de dizer, não é? Mas é verdade, conseguiu mais votos, exatamente mais por esse entendimento. Sim, e só com uma deputada, imagino que se fosse com mais deputados. Isto significa que o PAN tem um bom diálogo, um diálogo fácil, tanto à direita como à esquerda? Sim, o PAN tem um bom diálogo, desde que tem umas certas linhas vermelhas, não é? Que não devem ser ultrapassadas, por exemplo, com o CDS e com o Partido Popular Monárquico e com o Chega. Penso que não há entendimento possível com o PAN, porque é contrariamente a tudo o que o PAN pensa, a maior parte das coisas é tudo contrário. Portanto, penso que não haverá nunca um entendimento, mas com os outros partidos pode haver entendimento, como, por exemplo, na Madeira, como não há touradas na Madeira, não é? Como uma das coisas é as touradas, não há touradas. É uma zona onde há muito turismo e, portanto, há muito a preservar, não é? Madeira, os turistas vão para verem as paisagens, para verem as coisas típicas, para verem tudo alterado e tudo, não é? Já transformado
é para ver mesmo a paisagem típica da Madeira, e os costumes e as pessoas e tudo. Então, há muito a preservar. Portanto, aquilo que o PAN fez, por exemplo, na Madeira, foi fazer um acordo que havia alguns atentados ambientais que se fizeram contra animais e paisagens e assim, que o PAN não concorda, mas fez entendimentos, por exemplo, eles fizeram uma reserva marinha, que é das maiores que nós temos, e foi aumentado, porque isso é importante também até para a Madeira, não é? Porque vêm mergulhadores de todo o lado fazer mergulho lá nas ilhas, que em alguns sítios já não encontram paisagens como ali. Porque, por exemplo, há ilhas paradisíacas onde era bom mergulhar, mas que agora está cheio de plástico, devido às correntes oceânicas, não é? Há umas ilhas de plástico no meio as correntes levam, e que não é só ao de cima, é até ao fundo do mar, há quilómetros e quilómetros que é só plástico e restos de redes e de pescas e tudo e mais, e que as correntes marinhas levam tudo para ali. Às vezes levam para ilhas que antes era paradisíacas e agora, por mais que eles limpem, está sempre a aparecer lá o lixo que vem de outros sítios, porque isto está tudo, globalmente, é tudo o que acontece num lado vai parar ao outro, não é? O que se faz num lado. Então, a Madeira ainda não tem nada disso. Tem a parte marítima, a parte marinha da Madeira tem, pronto, se pescassem em todo o lado, iam estragar em todo o lado, não é? Tem uma zona protegida que fizeram e que nesse sítio não se pode pescar, que é uma zona onde vão mergulhar e fazer investigação sobre a vida marinha e tudo mais, que é importante também para a Madeira. Portanto, isso é uma coisa em que a Madeira, ao ligar-se, o governo da Madeira, ao ligar-se ao PAN, vai ser bom para os dois, não é? E vai ser bom para as pessoas. Portanto, é isso, é um partido de diálogo e de fazer coisas em conjunto, dentro de umas certas linhas, não é? Que não devem ser ultrapassadas. Pronto, mesmo que os acordos que fizeram quando foi a geringonça os partidos de esquerda, mesmo sendo de esquerda, com o partido do PS, que também é de esquerda, tinham as suas linhas vermelhas ou as suas propostas para travarem uns aos outros e para chegar a um entendimento. Exato. Isabel, sabemos que estas eleições legislativas são a nível nacional. Obviamente que elegem deputados por cada círculo eleitoral, cada distrito tem os seus eleitos. De qualquer das formas, sabemos que isto é muito nacional. Se lhe perguntar o que é que a Isabel gostava de ver aqui no Alto Minho que pudesse ser melhorado, com certeza que não nos vai dar uma resposta muito firme, no sentido de que pensa que ou entendo eu, que pensa que a lei será feita a nível nacional. Mas eu tenho que lhe perguntar, aqui no Alto Minho, o que é que o PAN pretende que melhore? Obviamente que vai dizer que tem que ser reajustes feitos a nível nacional, não é? Pois, há muitas coisas, a nível nacional, mas também aqui a nível local, em relação às pessoas, aos animais e à natureza. Por exemplo, em relação aos animais, nós verificamos que existe apenas um canil intermunicipal, um CROA, pronto, um centro de recolha oficial de animais, vulgarmente chamado canil, intermunicipal, que é em Ponte Lima, que são para 11 municípios, os 10 do Conselho e mais Esposende. É claro que não chega, é claro que tem lista de espera, mais ou menos como os anéis dos hospitais. Se acontece um problema, um animal é abandonado, um animal é atropelado, tem que ser recolhido pelo CEP, não. As associações também estão cheias e o canil está cheio e não tem para onde ir. É por isso que o PAN conseguiu que houvesse apoios para todos os concelhos poderem fazer projetos para terem um CROA próprio. E é isso que o PAN defende para todos os lados, mas aqui também para o Alto Minho. Quer dizer, cada município devia ser o seu centro de recolha oficial de animais, com o veterinário municipal, com os funcionários, com todo o que fosse necessário para esses problemas. Eu agora, por exemplo, nas férias, estive a fazer o caminho português de Santiago com uma colega da escola, de Coimbra ao Porto, a pé. Encontramos um animal que parecia ter sido atropelado, estava ali numa beira da estrada, até numa curva, com o maxilar, parecia que tinha um maxilar partido, que nem conseguia comer, assim, caído, e nós chamámos as autoridades, telefonámos para o CEP, é assim, não funciona nada, só de segunda à sexta, das 9 às 5. Como era no fim de semana, era num sábado, nada funcionava. Para todo o lado, quando telefonámos, não havia hipótese de nada, de ninguém fazer nada, porque,
é das 9 às 6, de segunda à sexta. O Sepna só segunda-feira, poderia lá ir. O presidente da junta também disse que já lhe tinham dito, já tinha lá ido, mas não tinha encontrado o animal, nessa altura que foi. A associação nem sequer respondia, porque era fim de semana, só depois mais tarde é que mandaram uma mensagem. O centro de recolha oficial também, no fim de semana não funcionava, não está ninguém dá resposta. E acabámos por telefonar mais para lá, e então foi a GNR, não o Sepna, porque o Sepna era só segunda-feira, portanto não eram especializados no assunto. Levaram só apenas o leitor para ver se tinha chip. O cão fugiu, eles não conseguiam apanhá-lo, portanto nem sequer viram se tinha chip ou não. O cão assustou-se, fugiu, depois voltou. Depois disseram que então segunda-feira iam tentar solucionar, mas que o canil estava cheio, a associação estava cheia, portanto não sabiam o que é que iam fazer. A Sepna não tem centros de recolha, não é? E, quer dizer, acabaram por não solucionar nada. Depois acabou por a associação na segunda nos responder, a dizer que esse cão já estava sinalizado há um ano, já estava na rua há um ano. Havia uma senhora que lhe dava comida, tinha alguma coisinha com comida, e afinal ele conseguia comer. Então disseram que já tinha sido visto por um veterinário, não sei se o municipal ou se da associação, e que não era uma maxilar partida, era uma doença de pele, que esta parte ficava toda assim. Ele conseguia comer, mas tinha que ser tratado, ninguém o tratava, estava na rua, e por isso continuou na rua, porque nós dissemos depois de nos contactarem, quando fosse recolhido, continua a solução. Portanto, o problema é que há apoios para isso, mas as câmaras têm outras prioridades e não fazem isto. As câmaras só têm que fazer o projeto para haver um CROA em cada município, porque é insuficiente só haver um para vários municípios, não é? Depois as associações fazem o seu trabalho, como há aqui os Gatos de Viana, como há várias associações, a ALAR, etc., mas também estão cheias, e o Estado acha que ter um cão ou um gato é um bem de luxo. É 23%, os atos veterinários são 23%. É como um bem de luxo. E não é. Porque, por exemplo, uma pessoa, seja uma criança, seja um adulto, mas principalmente os idosos, que às vezes têm o seu cãozinho, o gatinho, é quase como uma companhia. Há idosos que até estão um pouco abandonados, os filhos foram para o estrangeiro, ou não estão, e eles estão. Aquilo é a sua companhia, é quase como a sua família. E sabemos como é os salários dos reformados, não é? Na maior parte maior parte deles, não é? Não ser os mais ricos, que têm que escolher dinheiro ou para pagar a casa, cada vez é mais caro, ou para comprar a comida, ou para os medicamentos, e já não têm dinheiro nem para a ração, nem para os atos veterinários do cão ou do gato, não é? Portanto, a proposta é haver hospitais públicos veterinários, um em cada distrito, e baixar para 6% os atos veterinários, e o PAN conseguiu baixar o IVA das rações dos animais que estão nos abrigos, nas associações, e das pessoas mais pobres, para poderem comprar a IVA zero as rações, que também eram taxadas a 23%. Pronto, essa parte dos animais... Esta é uma proposta que acredito que seja viável, construir cada município um centro de acolhimento de animais e também um hospital veterinário? O hospital veterinário ainda não está, ainda está em proposta, mas os centros de recolha oficial já existe até dinheiro para poderem ir buscar aos fundos, poderem ir buscar para construírem. É só má vontade da cara, não é má vontade, é más escolhas, que escolhem uma coisa e não escolhem a outra, enquanto as pessoas não pressionarem. Quando as pessoas pressionam, eles acabam por, se calhar, construir, não é? Mas é só fazerem o projeto e irem buscar os fundos, que eles já existem. Exato. Há muito a fazer ainda em torno dos animais de companhia, nomeadamente. Olhando aqui para outros aspectos, e há pouco, logo no início da nossa entrevista, a Isabel falou na situação do lítio na Serra da Arga. A Isabel também foi uma defensora contra, obviamente. Sim. Defendeu a causa de não ao lítio. Eu e o PAN. Na Serra da Arga. Não é eu sozinho. Exato. A Isabel esteve à frente em algumas manifestações, segundo nos contou há pouco, em off participou numa ou noutra ação de protesto. Como é que vê esta situação do lítio na Serra da Arga?
É assim, o lítio, é assim, o contrato que eles tinham para explorar, seja na Serra d'Água ou no outro sítio, não é só lítio, é lítio em metais raros. Ou seja, os metais raros ainda são mais caros do que o lítio, e a exploração, a empresa que ia fazer a exploração ia apropriar-se, não de graça, não é? Mas ia ter muito mais lucro, ia estragar todo o ambiente, ia ter que cavar e à procura, para poder extrair o lítio e os metais raros, tem que fazer um grande estrago ambiental, não é? Numa zona que era protegida. Portanto, é uma coisa que não compensa. É assim, os veículos elétricos poderá, é bom, já haver um futuro, mas até já se pensa não só em baterias de lítio, mas em baterias de sódio, que será muito melhor, porque sódio, nós temos cloreto de sódio, temos no mar muito onde podemos ir buscar o sódio, não é? Ao passo que no lítio não há assim tanto, e nos sítios, pelo menos nos sítios em que são protegidos, nunca se deve fazer esses atentados ambientais. É claro que depois há um estudo de impacto ambiental, mas esse estudo de impacto ambiental é feito pela própria empresa. Claro que a empresa não vai dizer que vai destruir aquilo tudo e que aquilo vai ficar irremediável. É assim, qualquer sistema, seja bancário, seja biológico, seja ecológico, seja o que for, seja ambiental, quando há uma ruptura, quando chega ao ponto de ruptura e há mesmo um desastre ambiental, depois não basta ir até atrás do ponto de ruptura onde houve o problema. Não. Depois já é preciso muito mais anos e muito mais tempo e muito mais dinheiro investido para poder recuperar aquilo e nunca mais fica igual. Mesmo, para dar um exemplo, imaginem, temos uma serra, uma montanha, e lá em cima está uma rocha, um penedo, e por trás estão mais penedos e terra. Se aquele penedo nós andarmos a escavar e assim ele cair por ali abaixo, vai tudo a seguir, vai as outras rochas, há um desabamento de terras, vai como uma avalanche, pronto, vai com a chuva e o vento, vai o resto da terra, e depois não conseguimos tornar e pôr lá o penedo e tudo como estava. Para isso era preciso investir muito e nunca ficaria igual. E íamos muito esforço e muitos anos para conseguirmos. É a mesma coisa, por exemplo, num rio. Quando nós poluímos um rio, ao ponto de ruptura em que deixa de haver vida marinha e plantas e animais e fica como um esgoto, não basta ir ao ponto anterior antes de haver a ruptura e antes daquele sistema desabar. Mesmo com os bancos, quando desabou, não é? Foram todos em seguida. Qualquer sistema, nós devemos prevenir e fazer com que não haja colapso, porque depois de haver o colapso é muito mais difícil chegar ao ponto de retorno anterior a esse. Nós depois, por exemplo, se isso acontecer num rio, é preciso muito mais esforço para conseguir, só daí a muitos anos, mesmo que o solo é um organismo vivo. Se nós estamos a poluir, a pôr produtos químicos continuamente, como estamos a fazer nas estufas do Alentejo, por exemplo, um trabalho escravo, outra conversa, mas pronto. Quando nós, é assim, eles vêm, alugam os terrenos, as pessoas ficam contentes, ganhar um dinheirinho de alugar os terrenos, mas não pensam que estamos a envenenar os solos, a envenenar os rios, a água, que é um problema com a água e já está a ver, porque depois a água para regar as estufas e o nível da água vai para baixo e as pessoas já não têm para regar os seus campos. E depois, quando aquilo já não der mais, já está tão poluído, eles vão para outro sítio, alugar, noutro país, ou noutro local, para fazerem mais estufas, e aquilo fica durante anos que não se pode cultivar nada e que ficam com o solo e a água tudo envenenado. Portanto, tem que se pensar bem nisso, porque depois de estar o desastre ambiental feito, é muito difícil voltar atrás. Já não é nesta geração e tem que se investir muito para poder as coisas retornarem ao que estavam. Não é só chegar ao ponto de retorno antes de haver a ruptura. Portanto, aqui na Serra d'Arga ia ser um desastre muito grande. As pessoas têm as suas casas de turismo, gostam de caminhar na natureza, por aí fora, ia tudo abaixo isso. E foi bom as pessoas unirem-se para que isso não acontecesse, porque conseguiram que a zona de proteção fosse maior, e eles não podem fazer isso numa zona de proteção, foram para o outro lado, mas estão a fazer noutros sítios, não é? E não deviam fazer isso. Portanto, quando há assim um investimento de milhões, as pessoas, pronto, o governo, quem gera, acaba por dizer que sim, mas não pensa nas consequências a nível futuro. E é muito importante, acho que as pessoas aqui do Alto Minho são muito resilientes,
até pelas condições que tem. Nós só temos aqui Viana, 2 cidades, e Valença, não é? As outras pessoas são mais ruralidade, mais rurais, e têm aquela resiliência, aquela união, que quando é necessário unirem-se para alguma coisa, eles conseguem. Por exemplo, quando tentaram, proporam fazer as mini-hídricas no Rio Vez, as pessoas, principalmente de Cabana Maior e do Soajo, aquelas pessoas até mais idosas, que nunca costumam manifestar-se nem nada, elas vieram todas aos arcos da Assembleia Municipal protestar e dizer que não queriam mini-hídricas no Rio Vez, e aquilo acabou, não houve, porque as pessoas uniram-se e vieram-se manifestar contra. E, portanto, eu acho que é muito bom as pessoas terem consciência dos problemas e unirem-se umas com as outras para realmente as suas causas, conseguirem passar as suas causas e defenderem o seu património. Isabel, que vive praticamente no Parque Nacional da Peneda Gerês, já nos disse também isso. Tem sentido, nesse espaço, as alterações climáticas? Sim, esse espaço é assim. Antigamente havia a figura de guarda florestal, guarda-rios. Depois do 25 de Abril, não sei bem o porquê, o governo acabou com os guardas florestais e os guarda-rios. As casas estão ao abandono. As casas boas de pedra que havia dos guardas florestais, praticamente estão ao abandono. Ainda há pouco tempo fui fazer um trilho a seguir ao Soajo, em Cunhas, e tem uma casa, ainda às paredes de pedra, a chaminé, e está uma árvore enorme lá dentro, que já foi dentro da casa, já está tudo ao abandono. E os guardas florestais moravam lá e tomavam conta do território, toda a sua família, geralmente antigamente até se tinha muitos filhos, não é? E tomavam conta dia e noite. Se houvesse um incêndio, se houvesse um problema, de noite eles estavam lá. Agora, há os vigilantes da natureza, que é a tal coisa das 9 às 5, que é onde funcionam as coisas, depois deixa de funcionar. Das 9 às 5, eles estão por lá, vêm-se embora. Quem quiser pegar fogo, quem quiser cortar árvores, quem quiser matar animais, quem quiser fazer o que quiser, das 9 às 5 já não estão. Eu acho que eles fizeram mal em acabar com os guardas florestais e com os guarda-rios, porque havia muito menos incêndios, havia menos eucaliptos também, mas eles próprios faziam repovoamento florestal. A maior parte das árvores do parque, seus cedros, outras árvores, que eles eram os próprios guardas florestais que plantavam e que tomavam conta, não é? Agora isso não existe. Agora houve aquele grande incêndio que havia esquilos no parque, eles quase morreram, ou outros morreram de fome, porque depois deixou de haver a provisão para o inverno, que os esquilos não hibernam, por exemplo. Já é diferente, porque também as pessoas, já não há, a maior parte das pessoas rurais já não vão ali cortar o mato para os seus animais, e assim, alguns emigraram, outros já são idosos, já não fazem esses trabalhos, os novos também não estão virados muito para aí, porque há a escola agrária em Ponte de Lima, não é? Tem uma escola agrária e uma escola profissional agrária, que é uma quinta, ótimo. Mas, por exemplo, nos Arcos, eu já várias vezes perguntei à escola porque é que não temos um curso profissional mais ligado à agricultura, mais ligado ao ambiente, à horta, à jardinagem. Não, isto aqui é muito rural, as pessoas já têm e não precisam. Então, em Ponte de Lima não é rural e tem uma escola agrária e tem hortas comunitárias, por exemplo, que nos outros sítios não há, até tem uma lista de espera. E pronto, está um bocado, não digo ao abandono, mas está um bocado mais negligenciado este espaço, que é um espaço grande. Até um parque internacional, que é o Peneda Gerês, continua em Espanha, e penso que devia estar mais protegido e ter mais... Por exemplo, os biólogos, por exemplo, há um biólogo a trabalhar no parque, mas é agora por causa de ter o parque dos animais, o parque biológico, como se chama, zoológico, que tem na porta do museu. Há outros biólogos a trabalhar com a questão das aves, dos abutres, enfim. Mas não há propriamente estudos, por exemplo, não há estudos sobre a população de animais no parque. Por exemplo, a questão dos caçadores, que é uma zona protegida, e onde há caça e onde há pesca. Não devia. Se estão a proteger a biodiversidade, não é para depois irem caçar e pescar. E o que é que dizem? É uma praga, e um javali, há uma praga de javali. Mas não há censos. Não há censos quantos animais existem, aproximadamente, não é? O censo é aproximado, não se fazem. Portanto, nós não sabemos se é verdade, se há mais. Eu sei que vou pelo parque e quase não vejo animais. Vejo passarinhos, vejo...
pronto, uma lagartixa, não sei o quê, uma cursa é muito difícil de ver, não é? E pronto, não é, devia ter mais proteção e devia ter mais medidas para realmente, porque o que vão lá as pessoas ver é a biodiversidade, é os animais e as plantas, não é eucaliptos, coisas queimadas, não é não ver animais, portanto devia haver mais proteção no parque e nas outras zonas. Por exemplo, as zonas mais pequenas, a Lagoa de Bertianos, por exemplo, tem um espaço ótimo de educação ambiental, que antes até as escolas iam lá, quando havia formação cívica e área de projeto, iam lá fazer área de projeto, escolas circundantes. Tem aquela a Quinta de Penteeiros, que é bom, que tem atividades para as crianças e para as pessoas, mas principalmente para as crianças das escolas irem lá fazer atividades, conhecer o mundo rural, os animais, as plantas, verem as lagoas. É uma zona mais pequena, é mais fácil a ver isso, não é? Mas também havia de ver no parque. Pronto, o parque tem as portas, não é? A porta do museu é boa, tem várias coisas, tem trilhos, tem várias propostas para as pessoas darem a conhecer e assim, mas precisava de mais proteção, e acho que uma das coisas era recomeçar a ver guardas florestais e os guarda-rios também. Muito bem, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa. Isabel, com certeza que tem feito campanha, se calhar não muita como desejaria, até porque não abdicou de dar aulas, continua a dar aulas mesmo neste período, mas já sabem muitas pessoas que a Isabel é candidata do PAN. Junto da população, como é que as pessoas têm reagido a estas causas do PAN? Eu acho que as pessoas estão sensíveis às causas do PAN, até que tem a ver com elas, com a natureza, com os animais, e acho que reagem bem. Acho que às vezes até procuram o PAN, quer dizer, reagem bem, mas às vezes ainda há aquela coisa que eu vou votar, mas não digo nada. Não digo a maioria, ou o partido da maioria, porque aqui há muito aquela coisa que, por exemplo, eu estou em Arcos de Valdevez há 30 anos e foi sempre o PSD que governou. Pronto, é a maioria das pessoas votam é PSD. E as pessoas que votam noutros partidos às vezes não querem que as pessoas que governam, né, da Câmara e assim, saibam que elas ou não concordam ou concordam com outras coisas, não é? E há muito aquela coisa assim que as pessoas é um bocadinho às vezes eu gosto, eu concordo, mas não digo nada. Por exemplo, pessoas que trabalham para a Câmara, não é? Ou pessoas que trabalham, por exemplo, são independentes, por exemplo, pessoas que são independentes e que trabalham para cima do Minho, portanto, são tipo não são contratados, são pessoas que fazem trabalhos esporádicos para aqui ou para ali. Eles não querem que se saiba que não são exatamente daquele partido, porque acaba por se ver nas câmaras, e as câmaras têm uma outra pessoa que é independente ou que é do outro partido, mas excepcionalmente, é porque essa pessoa é muito boa, como por exemplo, Arcos de Valdevez temos o arqueólogo que foi trabalhar nas Mamoas, lá no parque, nas Antas, fazer escavação arqueológica, e depois gostaram do trabalho dele e ele contrataram-no para tomar conta das artes, da Casa das Artes, do Paço de Giela, do Centro de Criatividade de Malaya, agora é outro, mas era ele, porque pronto, gostaram do trabalho dele e ele ficou. Mas a maior parte das outras pessoas são pessoas que estão ali porque são do partido, não porque têm outras competências melhores para a Câmara. É normal, mas geralmente acontece isso. E as pessoas, quando não são e gostam ou simpatizam com outros partidos, geralmente ainda há aquela coisa que não querem muito que se saiba. Mas eu acho que, pronto, as pessoas com quem nós falamos e assim, às vezes até contactam o PAN Viana para algum problema que querem resolver, mas que não querem ser elas a contestar o que se passa e querem que seja um partido a apoiar. Portanto, eu tenho sentido assim apoio das pessoas. Bem, Isabel, para terminarmos esta nossa conversa, o PAN nunca elegeu um deputado pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. A Isabel, com certeza, que poderá, acredito eu, estar com essa expectativa, sabendo das dificuldades que há. Quais são as expectativas que tem para estas eleições e qual seria, caso fosse eleita, a principal mensagem que levava ao Parlamento dos Alto-Miúdos? É assim, eu sei que é muito difícil
alguém de um partido minoritário ser eleito, porque por isso a expectativa não é de ser eleito, a expectativa é melhorar, não é melhorar, aumentar o número de votos que tivemos em relação às últimas eleições. E também informar e divulgar o que o PAN faz, porque não passa muito nas redes sociais, não é nas redes sociais, na comunicação social, não é? Dão mais tempo de antena, claro, aos partidos maioritários e algo mais polémicos e isso, e por isso é mais no sentido de aumentar o número de votos e informar mais as pessoas, e mais no sentido de mesmo depois das eleições existe o PAN Viana do Castelo, para se as pessoas precisarem de alguma, por exemplo, como foi isso da questão do lítio, ou algumas questões mais polémicas, ou até não, portanto, tiverem alguma questão que achem que o PAN é mais adequado para tratar, possam contar connosco para, sei lá, visitar uma associação de animais, visitar alguma coisa onde haja algum problema e que o PAN possa interferir, mesmo depois das eleições. Fica uma equipa que poderá apoiar as pessoas quando necessitarem, não é? O partido é sempre melhor para apoiar do que individualmente a população civil, para problemas que possam existir e que eles possam ter necessidade de uma resposta diferente. E também até poder aumentar o número de filiados aqui no distrito, e de pessoas, até jovens ou não jovens, jovens porque agora o PAN tem a Juventude PAN, que antes não tinha, e que possam também em conjunto fazer propostas para melhorar aqui no Alto Minho. Portanto, é esse mais o sentido que eu acho para esta campanha, a existência do PAN aqui no Conselho. Muito bem, agradeço à Isabel Rhodes o facto de ter aceito o nosso convite, estar aqui connosco na Viana TV, a dar-se a conhecer e dar também a conhecer um pouco daquilo que é o PAN aqui no distrito de Viana do Castelo, desejando-lhe a maior sorte para as eleições do próximo dia 10 de março. Muito obrigado. Okay, obrigado. Muito bem, ficamos então com Isabel Rhodes. Termina assim um ciclo de entrevistas com todos os cabeça de lista às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. Cabeças de lista com assento parlamentar passaram aqui pela Viana TV, ficamos a conhecê-los a todos. Hoje foi a vez do PAN, que fecha então este ciclo de entrevistas. A Viana TV vai continuar a acompanhar estas eleições, nomeadamente com um debate com os candidatos, e também, muito provavelmente, lhe daremos conta daquilo que serão os resultados finais a 10 de março. Até lá, então. O seu voto é a sua voz. Faça-se ouvir. Vote. Dia 10 de março o país vai eleger os deputados e deputadas à Assembleia da República, o que permitirá formar governo. Compete à Assembleia aprovar e alterar as leis, bem como fazer a fiscalização da ação governativa. Todos os cidadãos recenseados poderão votar. Não deixe que outros falem por si. Venha exercer o seu direito de voto. Informe-se em cne.pt, Comissão Nacional de Eleições.